Outro dia, gente, eu conversei com uma mulher que estava passando por um sufoco danado no casamento. O casamento é feito um gráfico de frequência cardíaca, né? Uma hora a gente está lá em cima com o cônjuge, outra hora a gente está lá embaixo. É importante que a gente não queira estar assim. Porque se a gente estiver assim, significa que a gente está como? Morto. Então, casamento é meio que feito santidade. Queríamos nós que santidade fosse uma ascendência progressiva até o céu, mas não é assim, é um gráfico de frequência cardíaca. Casamento também é. Importa que a gente continue para frente, mesmo que seja se arrastando, outras horas correndo, outras horas andando. Então, essa mulher estava passando por um sufoco danado no casamento. E ela disse assim: pastor, o problema é o seguinte, a gente não concorda em nada. Eu e o meu marido não concordamos em nada. Tudo que eu falo, ele discorda. Parece aquele personagem da Mônica, Zé do Contra. Se você ler a Mônica, você sabe quem é. Até a nossa opinião sobre Deus, pastor, é diferente. Eu penso de um jeito e ele pensa de outro jeito. Daí eu pergunto, durante a nossa conversa, eu perguntei para ela assim: e você, irmã, já pediu para Deus uma estratégia? No meio dessa problemática toda, você já orou, já pediu a Deus alguma estratégia? E ela disse sim. E Ele me deu, pastor. Ele me deu uma estratégia. Deus disse assim, olha a estratégia do Senhor para ela. Ele disse assim: você deve ficar mais atenta às horas que você simplesmente deve passar um zip na sua boca e ficar em silêncio. Essa foi a estratégia de Deus para ela. O poder inspirador de transformação do silêncio. Esse é o tema da mensagem de Deus para você e para mim nesta noite. Eu não falo só para você não, eu falo para mim. Aliás, eu tenho que falar primeiro para mim. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos dar sequência na nossa série de mensagens em 1 Pedro. 1 Pedro, tá? Capítulo 3. Eu vou ler a partir da versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Se você não tem essa versão, pode acompanhar aqui do telão. O pessoal vai jogar aí nesta versão, eu creio. Mas se você tiver uma outra versão, não tem problema. A mensagem é a mesma. Quem achou diz amém? Redobre a sua atenção para escutar o que diz a santificadora e santa palavra de Deus. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O silêncio inspira a transformação, meu irmão, minha irmã. O silêncio inspira transformação porque mostra humildade. Este é o nosso primeiro ponto, tá? Vai aparecer aqui no telão. O silêncio inspira transformação porque mostra humildade. Se você quiser, pode tirar uma foto do primeiro ponto, para quem gosta de ficar ruminando em casa mais tarde, ou se você quiser anotar, anote também. Antes de mais nada, é importante que fique claro que o fato do apóstolo Pedro estar falando às esposas aqui não significa que o silêncio não seja uma excelente estratégia de Pedro e que ele quer entregar para qualquer cristão, seja esposa, seja marido, seja solteiro, não importa. Isso é uma estratégia para todo mundo, para você que está nessa nave, para você que está do outro lado da tela aí. Ele deixa uma pista para a gente de que esse conselho serve para todo o povo de Deus pelo uso da palavra igualmente. Note aí essa palavra no nosso texto, igualmente, no começo do verso 1. Quando Pedro diz igualmente, isso remete ao princípio geral de submissão, que é dado a um grupo de ambos, homens e mulheres, de quem Pedro estava falando no capítulo anterior, no capítulo 2.
No capítulo 2, Pedro ensina ao povo de Deus que levar uma vida cristã vitoriosa é saber investir nos nossos relacionamentos civis e profissionais. E agora aqui no capítulo 3, Pedro começa a ensinar que para levar uma vida bem-sucedida dentro da família, da própria família, e eu creio que você queira levar uma vida de sucesso na sua família, quer ver? Quem quer diz amém. Eu também, quem não? Mas para isso é preciso usar com sabedoria a incrível estratégia do silêncio. Hernandes Dias Lopes costuma dizer que tem pessoas que quando abrem a boca, em vez de resolver os problemas, elas criam mais problemas. É assim ou não é? Um detalhe importante é que tem palavras que a gente já percebe de cara que são amargas, que são maldosas. De cara dá para a gente já perceber. Mas tem muitas palavras doces, que têm maldade escondida por trás. Isso me lembra do artigo 171 do Código Penal brasileiro, que diz assim. Escute o que é que diz o artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O 171 é um crime cometido sem revólver, sem faca e nem arma nenhuma, a não ser a arma das palavras. Palavras de manipulação, palavras de sedução, palavras que apelam para a fraqueza ou desejo de quem ouve a conversa fiada do 171. Por exemplo, a possibilidade de aliviar uma culpa, aproveitar uma oportunidade, desfrutar um prazer, satisfazer uma ganância. O 171 sabe encontrar dentro do ouvinte ou da presa, se você preferir, alguma coisa que torna a pessoa vulnerável a uma conversa mole e bem promissora, entre aspas. Por isso, muito cuidado. Cuidado com as palavras que oferecem facilidades, pois como diz o ditado, quando a esmola é bem grandona, o santo desconfia. Cuidado com benefícios ilícitos, com conversas que despertam coisas ruins que moram dentro de você e de mim. Não se deixe enganar pelos 171, pior ainda, não se torne você mesmo uma pessoa 171. Não deixe que as suas palavras se transformem em armas de manipulação, porque elas sempre são armas. Falando nisso, o curioso é que muitas vezes tem gente que é educada e honesta com os de fora, mas são 171 com os de casa. Em casa, puxam a pistola da manipulação e dizem coisas do tipo, algumas frases que você talvez já falou ou já ouviu. Olha o que você me fez fazer, eu fiz isso por sua culpa. É engraçado, né? Foi você quem fez. Mas a culpa é do outro. Eu fiz por sua causa. Foi você que me meteu nisso. Ou então, outra frase, eu perdi a cabeça por sua culpa. Ou então, outra frase, você vai continuar brava comigo, mesmo depois de eu ter vendido um rim para comprar esse presente para você. Esse presente caríssimo. E você vai continuar sem falar comigo, brava comigo. Ou então quando uma esposa diz para o marido assim, ó, se quiser sexo, hoje à noite, é bom você merecer uma nota 10 no seu dia inteiro. Porque quando chega na hora H, se na minha cabeça você tirar um 9, se você tirou um 9.9, pode dormir virado para a parede. Ou no sofá de preferência. Pois é, tem gente que acaba mesmo sem perceber dando uma de 171 com os da própria casa, gente. Tem gente também que é mansa, que é gentil com os de fora, mas que em casa é bruta, grossa, feito um tijolo de 15 furos. Quem já viu um tijolo de 15 furos? Super grosso. E mais parecem dragões que só ficam mansos dormindo. Mas quando acordam de manhã, já acordam cuspindo fogo em todo mundo da família. Já acorda assim.
quando abre a boca. Falando nisso, você sabia que os judeus, uma curiosidade aqui, mais supersticiosos, eles acreditam que toda vez que alguém fala contra eles uma palavra flamejante de maldição, eles se abaixam na esperança das palavras passarem por cima da cabeça deles e não os atingirem. Você sabia disso? É isso que alguns judeus supersticiosos acreditam. Mas antes que você pense em colocar essa ideia em prática, da próxima vez que alguém falar uma palavra flamejante contra você, eu vou logo dizendo que não adianta. Não funciona assim, porque palavras ferinas, elas são como mísseis teleguiados. Elas encontram o alvo de todo jeito, e quando encontram o alvo, estoura tudo. É caco de coração para tudo que é lado. É por isso que a estratégia de Pedro é: não dispare os mísseis, ou melhor, façam uso sábio do silêncio. Na esperança de você não esquecer, você pode virar para a pessoa aí do seu lado e dizer assim, ó, façam uso sábio do silêncio. Fale para a pessoa que está aí do seu lado. Isso eu tenho que repetir e falar mais devagar e dar uma ênfase. Faça uso sábio do silêncio. O uso sábio do silêncio não é de repente ficar monossilábico, sabe? E somente conversar com o outro básico, ou com segundos interesses. Nem também é virar o termostato do seu coração ao máximo e resolver dar um gelinho nessa pessoa. Não tem nada a ver com isso. Não pode ser isso que Pedro está sugerindo, se é que passou pela sua cabeça. Porque no verso 15, se você for lá no verso 15, Pedro diz que qualquer cristão deve estar, em outras palavras, sempre preparado para falar na hora que você precisar abrir a boca, para ser boca de Deus na terra, com mansidão e com boa consciência. Então, Pedro não pode estar sugerindo um gelinho. Quem já deu um gelinho e admite? Levanta a mão, eu já dei. Eu estou só para incitar você a se confessar. Não tem como a gente esconder mesmo, né? De Deus. Eu acho que quase todo mundo já deu gelinho aqui, né? Para nossa vergonha. Pois é. O silêncio de um cônjuge, ele não pode servir de jeito nenhum de oficina do diabo, gente. Uma esposa, por exemplo, não deve usar o silêncio para ficar remoendo nenhuma mágoa contra o marido, nem maquinar nenhuma doce vingança contra o marido, matutando algo do tipo a fala ressentida de Rambo ao seu comandante Murdoch, em Rambo 2. Quando o Rambo diz assim a Murdoch, ó, franzindo a testa, sabe assim, quase que rangendo os dentes de raiva, falando assim, Murdoch, você vai ver quando eu voltar. Você lembra dessa fala? Quem lembra dessa fala? Mas tem esposa que o marido engole seco só em pensar o que ela pode estar maquinando para se vingar daquela coisa que você fez, você marido fez. E parece que as mulheres têm uma capacidade assim de lembrar das coisas que a gente fez em 1842. Não é verdade? Coisas que a gente não consegue, mas quem fosse nem consegue lembrar, mas elas conseguem lembrar em detalhes. E daí a gente meio que desconfia que durante todos esses anos ela está maquinando alguma coisa. Bom, então, esposas, não façam isso. Isso me faz lembrar de um homem que foi atropelado e enquanto ele está estirado na pista, meio zonzo ainda do atropelo, e sem saber quantas partes do corpo dele ele tinha quebrado, né? Daí o guarda de trânsito que socorre ele pergunta assim, conseguiu pegar a placa do carro que bateu no senhor? E ele responde assim, não senhor, eu não consegui, infelizmente não, mas eu reconheceria a gargalhada da minha esposa em qualquer lugar. Já pensou? Eu acho que Shirley não faria isso comigo. Certeza não. Eu espero.
Eu não faço a mínima ideia do que esse marido aqui ele fez para ser atropelado pela própria esposa. E ela ainda achar o máximo. Ela saiu dirigindo e rindo lá. Mas de uma coisa eu sei, não é assim que se transforma um marido, gente? A não ser numa panqueca. Você pode transformar ele numa panqueca, mas no novo homem não é assim. Não é assim. Ainda no verso 1, repare a expressão de Pedro. Verso 1, mulheres, sede vós igualmente submissas. Agora, antes que alguém possa acusar Pedro de machista, principalmente em tempos de ascensão do feminismo e do femismo, feito um tsunami, como vocês têm visto aí, é muito importante saber que Pedro não está dizendo que a mulher ela deve ser subserviente, servir de capacho do marido, balançar a cabeça feito lagartixa para tudo que o marido falar, ela ficar assim o tempo inteiro. Não é isso. De jeito nenhum, não tem nada a ver com isso. A palavra grega que Pedro usa aqui para submissa é hupotasso, que quando está no imperativo, na voz passiva, como está aqui, quer dizer permitir-se, olha só que interessante, permitir-se estar em sujeição a alguém. É a pessoa se permitindo, isso não é imposto, é a pessoa se permitir estar em sujeição a alguém, não por imposição, nem por nenhum demérito não, mas por escolha própria e por humildade. Eu vou repetir, por escolha própria e por humildade. Então não é um demérito para a esposa, você não tem que se sentir menor, você tem que se orgulhar disso em Deus, porque você se pôs em situação de submissão por escolha própria e por humildade. Sabe por quê? Redobre a sua atenção para você ouvir isso. Toda humildade abre mão de algo em nome do amor. Eu vou repetir. Toda humildade abre mão, entrega algo em nome do amor. Isso vale para todos os cristãos. Em Efésios 5:21, Paulo motiva todo o povo de Deus a se sujeitar uns aos outros. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim, sujeitando-vos. Isso está no gerúndio, de novo, continuem a se sujeitar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, sujeição mútua, de forma que todos, sem faltar nenhum, se coloquem em posição de humildade em relação ao outro pela cruz por Jesus. Possa ser que o outro não mereça. Eu não sei do seu casamento. Dentro das quatro paredes, você e o seu cônjuge, Deus. E os seus vizinhos, se for parede com parede, conhecem muita coisa também, né? Mas não tanto quanto Deus conhece vocês. Então pode ser que o seu cônjuge ele não mereça o seu amor e nem mereça a sua sujeição. Pode ser que sim, mas o seu Salvador merece, meu irmão. Ele merece, e é por ele que você deve se sujeitar ao que ele te chama a se sujeitar. Ao que é que Jesus tem pedido você a se sujeitar? Coisas difíceis, talvez. Possa ser que eu e você até hoje não aprendemos a fazer um uso sábio nem do silêncio e nem das palavras. Talvez a gente está ruim, a gente não está passando na média nem no uso das palavras, nem do silêncio. Talvez a gente está mal na fita. Com o cônjuge, com os vizinhos, com as pessoas, com Deus principalmente. Talvez a gente não saiba usar nem as palavras, nem o silêncio, mas Jesus sabe. Sabe ou não sabe? Sabe valendo. As palavras de Jesus sempre trazem vida, sempre trazem paz, trazem cura e trazem perdão. Quando você ouve Jesus abrir a boca, quando Jesus abre a boca, meu irmão, minha irmã, o surdo ouve. Quando Jesus abre a boca, mulheres promíscuas são perdoadas. Quando Jesus abre a boca, o paralítico se levanta da maca. Quando Jesus abre a boca, um morto de 4 dias volta à vida. Quando Jesus abre a boca, 5.000 pessoas recebem alimento em pleno deserto ou na vala. Quando Jesus abre a boca, os atormentados por demônios são libertos imediatamente. Quando Jesus abre a boca, o próprio tempo
o próprio tempo para, as chuvas fortes em Pernambuco cessam, as tempestades se acalmam, e quem vê não consegue deixar de perguntar assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento, o mar e as chuvas de Pernambuco param? É Jesus, meu irmão. É Jesus. Tudo quando Ele pronuncia palavras. Jesus sabe usar as palavras como ninguém. Meu amado, minha amada, até o vento e o mar se sujeitam ao capitão da nossa salvação. E ao que você tem se sujeitado em nome do seu amor pelo seu Salvador? Você tem aberto mão de fazer o outro engolir a sua opinião, assim, de colocar goela abaixo a opinião que você quer que essa pessoa engula a pulso? Você tem aberto mão disso aí? Ou até mesmo da sua razão em nome do seu amor por Jesus? Outro dia eu ouvi uma pessoa cristã casada com um marido não cristão me dizer assim, olha só o que eu ouvi dela. Ela disse assim: pastor, o que eu mais quero é agradar a Deus. Eu sei que Deus quer a felicidade do meu casamento, eu sei disso. Mas acontece que eu descobri que ser feliz e querer vencer uma discussão, essas duas coisas eu não consigo ao mesmo tempo. Não dá para ser feliz e vencer, ganhar no argumento, vencer a discussão. Eu descobri isso, sabe, pastor? É impossível. Eu escolhi ser feliz, em vez de ser dona da razão. E eu vou lhe dizer, pastor, funcionou, que é uma beleza. O meu casamento está melhor do que quando a gente começou a namorar, pastor. E o meu marido está chegando cada vez mais perto de Deus. Falta só um pouquinho de nada para ele confessar Jesus como Salvador, pastor. Mas ela tomou uma atitude. Qual foi o segredo? O silêncio humilde. O silêncio humilde inspira transformação. A gente vai agora para o nosso segundo e último ponto aqui. Silêncio inspira transformação, porque o exemplo sempre fala mais alto do que as palavras. Eu vou querer que você repita comigo, tá bom? No 3, 1, 2, 3, o silêncio inspira transformação, porque o exemplo sempre fala mais alto que as palavras. Observe o que diz a segunda parte do verso 2. Olha só. Para que o marido, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. A sequência do verso 1, melhor dizendo, até o 2. Na cultura romana, nos dias de Pedro, esperava-se que a esposa abraçasse a religião do marido. Se o marido era idólatra, a esposa deveria abraçar também o mesmo credo, se o marido não fosse cristão. E parece que algumas mulheres da Ásia tinham maridos não convertidos, ou várias mulheres da Ásia. Pedro aqui no nosso texto, ele motiva as mulheres cristãs a evitarem atritos com seus maridos, pois elas eram imitadoras de Jesus. E a sensibilidade humilde e gentil de uma esposa cristã ganharia o coração do marido não cristão para Deus. Não somente de uma esposa, uma caminhada honesta e temente a Deus faz qualquer cristão exalar o bom perfume de Jesus, muito mais cheiroso e irresistível que o perfume de 1000 alfazemas. Dizem que a alfazema é a flor mais cheirosa de todas. Eu não sei, bom, é o que dizem. Mas o seu perfume pode ser mais cheiroso. O seu perfume, o perfume de Jesus, exalado, pode ser muito mais cheiroso do que o perfume de qualquer rosa. E por mais desafiador que seja mostrar todos os dias um exemplo que aponte para o capitão da nossa salvação, porque é muito difícil, a gente consegue. Sabe por que a gente consegue? Sabe por que você vai conseguir? Porque é Ele quem nos conduz em vitória.
É Jesus quem nos capacita, meu irmão. É com Ele, é para Ele, é por Ele que a gente vence. E é Ele quem efetua em nós, tanto querer, como diz a palavra, como realizar. Jesus em nós é a esperança da glória. Escute a garantia que Deus dá para nós de que nós vamos vencer, lá em 2 Coríntios 2:14. A primeira parte do verso 15 é de arrepiar. 2 Coríntios 2:14. E aqui vai a primeira parte do verso 15. Olha só, aqui eu imagino que Paulo está assim, meio que falando isso, suspirando, sabe? Sei lá, talvez com as mãos para cima, dizendo assim, Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todos os lugares a fragrância do conhecimento, porque nós somos para Deus, escute isso, o bom perfume de Cristo. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa lembrar todos os dias que a gente é o bom perfume de Jesus. Você parou para pensar nisso em algum momento do seu dia, hoje? Qual foi a última vez que você lembrou disso? Que nós somos o bom perfume de Jesus. A gente precisa lembrar disso logo de manhã, assim que a gente abre o olho, antes de falar, assim que a gente abre o olho, a gente precisa lembrar, eu sou o bom perfume de Jesus. E como é que eu vou exalar essa fragrância para os de casa, para as pessoas com quem eu vou me encontrar neste dia? Sobre isso, na minha opinião, ninguém apresenta assim uma analogia com cores tão vívidas quanto as de Lutero, quando ele dá um conselho ao povo de Deus dizendo assim, escute o que é que Lutero diz, ele diz assim, sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo, e a quem você pertence, vá e viva de acordo. É forte, mas é isso. Quando Pedro fala na segunda parte do verso 2, para que ele seja ganho sem palavra alguma, por meio de procedimento, isso cai como uma luva para você que já tentou convencer uma pessoa com todas as palavras do seu vocabulário, você usou todas as palavras que você conhecia, todos os artifícios, você falou isso com todas as cores de Benetton, inclusive você já compartilhou com ela uma montanha de passagens da Bíblia por zap, sei lá, mas o jogo continua 0-0. E diferentemente, ou ao contrário de Zagallo, para você, na sua opinião, o empate não é um bom resultado. Você quer mesmo é ganhar o jogo, você quer ganhar essa pessoa para Jesus, você quer vê-la transformada. Esta parte do nosso verso é como se Pedro tivesse assim acendido um interruptor, sabe, da lâmpada em cima da nossa cabeça para iluminar você e a mim, para a gente chegar numa conclusão, ou seja, ler essa parte do verso vai fazer você pensar 2 vezes na próxima vez, porque não se engane não, vai ter uma próxima vez em que você vai se sentir tentado a dobrar uma pessoa pelo argumento, dobrar a pessoa com palavras. Da próxima vez, Pedro tem uma esperança, ele tem a esperança de que em algum momento, antes, durante ou depois das próximas discussões que você tiver, você vai parar e você vai pensar algo do tipo assim, bom, eu já tentei convencer essa pessoa de todos os jeitos que eu poderia. Eu já tentei, eu me esforcei, pensando bem, eu não acho que nem mesmo falar as palavras da Bíblia vão adiantar. Nem falar a Bíblia eu acho que vai adiantar, porque como Pedro mesmo está dizendo aqui, ele não obedece nem mesmo a palavra. Então eu vou fazer o seguinte, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu vou mostrar essa pessoa como se faz, eu mesmo fazendo a minha parte, e assim Deus vai me dar a vitória pelo sangue de Jesus. Isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com um velho amigo cristão escocês, e falecido já. O apelido dele era Bill, meu saudoso amigo Bill. Ele era meu colega de trabalho na cultura inglesa, nos anos em que eu fui professor de inglês, na unidade de Boa Viagem. Um dia, durante o intervalo de aula, Bill começou a falar para mim sobre
uma saudosa figura que ele conheceu, um grande homem de Deus chamado Jothrope. Um homem a quem Deus usou num poderoso avivamento entre os pescadores britânicos do século XX. O próprio Bill, que também participou desse derramamento de avivamento de Deus, ele descreveu para mim um pouco sobre essa experiência arrebatadora. Bill descreveu para mim como naquele tempo as pessoas, gente, passavam horas a fio sentadas em volta das congregações, esperando as portas se abrirem para poderem ouvir e experimentarem o poder da palavra de Deus. Era impressionante. E enquanto as portas da igreja não abriam, essas pessoas elas oravam, elas louvavam, elas ficavam imaginando como seria o culto quando o culto começasse. Mal sabiam elas que elas já estavam experimentando um culto do lado de fora. Quando finalmente as portas se abriam e já não tinham mais cadeiras disponíveis, as pessoas sentavam nos degraus do púlpito e nas janelas da igreja. Enquanto Bill descrevia tudo aquilo para mim, os meus olhos brilhavam e eu estava com a boca aberta o tempo todo, eu não conseguia nem fechar a boca, gente. Naqueles dias os cultos eram repletos de testemunhos sobre as transformações incríveis que o Espírito Santo de Deus estava fazendo na vida das pessoas e na comunidade. A gente teve um vislumbre aqui quando o pastor André falou o que Deus fez na comunidade da Vala. Mas naqueles dias isso acontecia à torto e à direito o tempo todo, por horas a fio. Bares e casas noturnas eram fechadas, dezenas de pescadores e pecadores de todos os tipos se rendiam aos pés de Jesus aos prantos. Deus estava rasgando os céus e Ele estava descendo em muitas igrejas da Grã-Bretanha. A coisa mais linda. Quando os cultos finalmente terminavam, é o mais impressionante. As pessoas, elas não se levantavam dos bancos. Elas se negavam a voltar para casa. Elas queriam morar ali. Parecia que todos estavam vivendo um tempo real das palavras de Davi no Salmo 27:4, quando ele diz, tomado assim de uma alegria indescritível, incomparável, ele diz uma coisa, Davi fala, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando Bill finalmente terminou de falar, eu suspirei, meio que lamentando, que essa não é nem de longe a realidade da igreja de Deus nos nossos dias. Nem lá fora, nem no Brasil, nem na nossa comunidade. Daí, frustrado, eu lembro de ter perguntado a Bill assim, Bill, o que aconteceu? Você pode me explicar, Bill? Você que vivenciou um avivamento desse calibre, dias incríveis de sede por Deus. O que aconteceu? Por que o povo de Deus ficou tão apático, Bill? O que aconteceu com o amor que um dia a igreja teve pelo Senhor, que teve pela palavra dEle? Porque o coração de tantos, Bill, hoje mais parecem tão frios quanto uma lápide de um cemitério. Foi aí que, com um olhar sereno, de um idoso sábio, um homem de Deus, um idoso sábio, me respondeu com um sotaque belíssimo e bem característico do inglês escocês. Ele me falou assim, ele disse, My dear brother, don't criticize God's people, rather, show them what to do by example. Meu querido irmão, ele disse, não critique o povo de Deus com a sua boca. E outro, usando um eufemismo,
ou com palavras brandas e educadas, ele estava dizendo: silêncio, Neomar. Feche a sua boca. Não critique o povo de Deus. Mostre com o seu exemplo a eles o que fazer. Desde então, meu irmão, desde então, isso faz anos, eu peço a Deus que não me deixe esquecer, porque às vezes eu admito que eu esqueço. Mesmo jeitinho que você. Mas eu vivo pedindo a Deus que não me deixe esquecer, ao menos de vez. Que se eu quiser ver as pessoas mudarem à minha volta, elas vão mudar pelo meu exemplo, não pela minha opinião. Eu tenho orado pelo avivamento da Igreja de Deus no mundo, no Brasil e na comunidade, principalmente aqui, que é o povo que Deus me deu para cuidar. Mas principalmente eu tenho também, pode crer, feito um círculo imaginário no chão, e eu tenho orado assim: Deus, aviva esta pessoa dentro desse círculo, porque eu tenho certeza que o Senhor, se o Senhor me puser em chamas, quem estiver perto de mim vai pegar fogo. Então me aviva. Começa comigo. Me aviva, Senhor. É claro que eu tenho orado pelo avivamento da igreja todo santo dia, por anos, meu irmão. Mas precisa começar em mim. Precisa começar em mim. Essa tem sido a minha constante oração. A grande aposta do apóstolo Pedro aqui no nosso texto é que as nossas palavras nem sempre vão ser convincentes o suficiente. Lembre aí, dê uns passos para trás na sua mente em retrocesso. Volte algumas cenas do seu dia hoje, das suas semanas, dos meses. Qual foi a última vez que as suas palavras foram tão eficientes assim? Quanto tempo faz que você falou alguma coisa e transformou a vida de alguém? Fez a pessoa pensar diferente, reprogramou a mente de alguém? Nossas palavras raramente vão ser eficientes, claras o suficientes, mas o nosso exemplo, em algum momento, vai ser inconfundível e irresistível, se o nosso exemplo for o exemplo de Deus em nós. O que Deus faz através de nós passa um recado tão poderoso, que quando as pessoas elas olham para nós, em algum momento elas vão ter que admitir, elas vão ter que dizer assim, olha, elas não vão aguentar, elas vão dizer assim: não é possível. Se você fechar a boca, se você se esforçar para fazer mais e em silêncio, em algum momento, é o que Pedro está dizendo aqui em outras palavras, as pessoas elas vão ter que admitir, os olhos espirituais delas vão ser abertos por Deus e elas vão dizer assim: não é possível, essa pessoa, ela não ia conseguir fazer isso sozinha não, alguém está patrocinando, ela tem alguma força por trás dela, nem ela e nem ninguém do mundo ia conseguir fazer isso, só pode ter sido Deus. E se o Deus dela fez isso por ela, se o Deus dela foi capaz de fazer isso por essa pessoa, então eu quero esse Deus para mim também. Isso aconteceu na Bíblia. Isso pode e vai, eu quero profetizar, que você profeta de Deus na sua vida nesta noite. Isso já aconteceu na Bíblia, pode e vai se repetir na sua. Em nome de Jesus, aconteceu na vida de uma mulher chamada Raabe. Levante sua mão se você lembra dessa mulher. Raabe, se você não leu na Bíblia, viu na novela. Raabe era uma prostituta cananeia, idólatra, cidadã de uma nação inimiga do povo de Deus. Ela tinha tudo que não prestava. Prostituta, era idólatra, era inimiga do povo de Deus. Como todo mundo sabe, palavras não adiantam com uma prostituta. Só existem duas coisas que convencem uma prostituta: dinheiro, temporariamente, e Deus permanentemente. Um certo dia, logo antes da conquista de Jericó, Josué, capitão das tropas de Israel, envia 2 espias, como alguns de vocês sabem, aos arredores de Jericó. Eles vão a Jericó e eles entram na casa de Raabe, provavelmente um prostíbulo. E eles entram ali para se esconder.
Nesse momento, Raabe tem duas escolhas que você já deve estar concluindo aí. Duas escolhas óbvias. Ou ela vai dedurar os dois aqui para o rei de Jericó e ganhar uma boa recompensa em dinheiro, coisa que provavelmente nenhuma prostituta costuma negar. Ou ela poderia escolher render-se ao Deus de Israel. Veja comigo em Josué capítulo 2, essa hora de você abrir comigo, você pode ir lá, não desmarque o texto aqui de Pedro 3, mas vá comigo em Josué capítulo 2, e a partir do verso 8, veja qual foi a decisão que Raabe tomou, olha só. Eu vou ler os versos na versão NVT, escute que é eletrizante, meu irmão. Eletrizante, diz assim, Josué capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Olha só o que ela diz assim, sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa, todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Agora, escute isso aqui, como ela termina a fala dela. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Aleluia mesmo. Eu quero agora virar o holofote para a declaração de Raabe em especial. Uma declaração em especial, quando ela diz assim: estamos assombrados por sua causa, é o que ela diz. Essa declaração levou a uma outra declaração mais importante ainda, quando ela fala assim: o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Meu amado, minha amada, o que levou uma prostituta idólatra, inimiga do povo de Deus, a mudar de vida e se render, a dobrar os joelhos ao Deus vivo? Como é que isso aconteceu? Eu vou dizer, foram os feitos de Israel. Ela mesma fala que foram os feitos de Israel que só poderiam ser realizados por Deus através do povo dele e por mais ninguém. Agora eu não posso deixar de perguntar, é a pergunta que não quer calar. Como é que e eu me incluo, tá? Eu estou me incluindo na pergunta. Será que o nosso testemunho de vida tem sido marcado por coisas tão extraordinárias, tão incríveis, que o nosso cônjuge, que o nosso colega de faculdade, que o nosso colega do trabalho, que o nosso patrão, que os nossos amigos, os nossos familiares, o nosso vizinho, será que eles veem que estas coisas que estão acontecendo conosco, que têm acontecido conosco, somente Deus é capaz de fazer? Será que eles chegaram a uma conclusão que estas coisas não tem como a gente fazer sozinho, só Deus pode ter feito? Eu vou caminhando para o fim da nossa mensagem, apontando para o exemplo daquele que com um gesto, lembra que ele falou coisas, e com uma palavra ele mudava histórias, mudava rumos, transformava circunstâncias, mas ele também fez gestos. Ele também ficou em silêncio, ele fez gestos. E com um gesto em especial, ele fez mais do que com todas as palavras que ele pronunciou. Com um gesto, essa pessoa de quem eu estou falando dividiu a história em antes e depois. Com um gesto, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Com um gesto, ele pisou na cabeça da antiga serpente.
Com um gesto ele rasgou o véu que separava eu e você de Deus e que já não separa mais. Com um gesto ele nos transportou, diz a palavra, das trevas para a maravilhosa luz. Com um gesto ele também nos tornou filhos e filhas de Deus. Com um gesto ele transformou você e a mim em geração eleita, povo santo, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Com um gesto ele garantiu a você e a mim um lugar no céu. É arrepiante saber que o capitão da nossa salvação fez tudo isso assim, em silêncio. Com um silêncio sábio, humilde e submisso ao Pai. E esse silêncio é o silêncio que o profeta Isaías descreve em Isaías 53. Nunca um silêncio falou tão alto. Nunca um silêncio fez tanto e jamais fará quanto esse silêncio que você vai ouvir agora, descrito em Isaías 53, a partir do verso 4, na versão NVT. Se um dia eu escrever uma Bíblia de estudo, eu já decidi que eu vou nomear a epígrafe desse trecho aqui de O Espetáculo do Silêncio, porque eu acho que é o título que esse trecho merece. Espetáculo do Silêncio. São palavras para você ouvir, e eu recomendo de preferência de olhos fechados, mentalizando a cena e com o coração, na mão e com tremores na alma. Esse é um dos meus textos favoritos, é extraordinário. Diz assim: certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Mas quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meu amado, minha amada, se você, mesmo tendo ouvido tudo isso que você escutou, você ainda se sente tentado a achar que você é um caso perdido porque você não controla a sua boca, você não faz bom uso das palavras, não consegue fechar a boca nem dos silêncios, você acha que você é um caso perdido, ainda que você pense que a pessoa que você quer ver transformada nunca vai ser transformada, deixa eu dizer uma coisa para você, saiba que toda a vontade de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de quem Deus quer transformar vai prosperar.
Foi isso que eu acabei de ler no verso 10, eu vou repetir. Verá, Jesus verá. Jesus verá, a sua posteridade prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Tudo isso vai ter que acontecer por causa do gesto silente do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele garante. Não são as suas palavras, não é o seu silêncio. Ele garante. Ele garante. O seu silêncio vai abençoar você e as pessoas ao seu redor? Sim. Mas tudo que Jesus quer prosperar, Ele vai prosperar. Esta é a promessa.